Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Viviane e esse é o canal Casal Virando Jogo na Europa. Hoje o Douglas ele tá atrás das câmeras. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre cidadania italiana, a nossa cidadania, os custos que nós tivemos. A gente vai dividir em duas partes, parte do Brasil e parte da Itália. A nossa cidadania foi feita na Itália, então quem faz no Brasil é diferente. Isso foi feito no final de 2018, algumas coisas mudaram, mas os documentos básicos eles continuam sendo os mesmos, tá? Então a parte do Brasil, a documentação necessária, eu vou de colinha, seja via judicial, administrativo, até via mesmo consulado, as certidões que eles vão te pedir são as mesmas. Então, vai ser necessário a certidão italiana de nascimento do seu antenato, né, do seu antepassado italiano. Então, você tem que saber a província que ele nasceu, o comune que ele nasceu, e se você não souber, você vai começar pelo que? Na época eu fiz essa árvore genealógica para eu não me perder, tá? É bem importante. Eu lembro que quando a gente estava na Itália, muita gente nos procurou para saber como começar, por onde começar, e a gente montava a árvore genealógica de várias pessoas que foram conseguindo documentos, foram mandando pra gente, a gente montava a árvore genealógica delas. Então isso se tornou muito fácil pra gente pegar a árvore genealógica lá, desde o antenato até você, né, ou até mim, e saber quais as documentações. É a forma mais simples de você saber. No meu caso, é o meu bisavô, então foi bem fácil. Meu bisavô, minha avó, minha mãe e eu. Então, a gente não precisou de muitos documentos, a gente precisava de 8 certidões no Brasil e 2 na Itália. Por que 2 na Itália? Porque a dele de nascimento, quando ele nasceu já havia cartório, né, comune para ele ser registrado, mas tinha divergência no nome no Brasil, no registro do Brasil. Então nós precisávamos da certidão dele de batismo da Itália para comprovar que ele tinha 2 nomes. E quando ele chegou no Brasil, ele passou a usar um único nome. Então a gente precisava de 2 certidões da Itália. E isso a gente só foi descobrir depois de, acho que uns 4 meses ou mais, que a gente já tinha dado início a toda a papelada. Então nós começamos a busca em fevereiro de 2018. E levaram 4 meses para que nós tivéssemos todas as certidões do Brasil, né? As certidões de casamento dele, nascimento, casamento e óbito da minha avó. E aí eu vou especificar aqui o que precisa. Então, vamos lá, vamos voltar aqui a lista. Certidão italiana de nascimento do seu antenato. Certidão brasileira da linhagem de descendência todinha, que liga o requerente, no caso você, ao antenato italiano. Então, todas essas certidões elas têm que ser inteiro teor. No caso, quando a gente nasce, eles emitem uma certidão que é uma certidão simples. Quando você pede uma certidão de inteiro teor no Brasil, ela vem detalhando toda a sua vida desde que os cartórios estejam interligados. No meu caso, a minha certidão veio lá o meu nome, data de nascimento, filha de fulano, neta, o nome dos meus avós. Aí veio especificando que eu fui emancipada em tal ano e que em tal ano eu casei com fulano de tal. Então tudo isso vem especificado numa certidão de inteiro teor. Essa é a diferença de uma certidão simples para uma certidão de inteiro teor. E nós tivemos que fazer busca em 3 cartórios e cada cartório cobrou um valor. Então isso não é tabelado, depende muito do cartório, e todos foi em São Paulo interior. E mesmo assim houve variação de preço nas certidões. Então, a certidão do italiano, as certidões brasileiras, certidão de casamento e óbito, caso alguém dessa linhagem tenha casado ou morrido, de toda a linha da descendência. Então, do meu bisavô, da minha avó, da minha mãe e o meu. E, né, você vem nessa linhagem até chegar em você. Precisa também da certidão negativa de naturalização, que é a CNN. Essa certidão, ela é do seu antenato, do italiano. Ela tem que vir como negativa. Isso você não paga, você entra no site, joga o seu nome, que você é o requerente, joga o nome dele, tudo certinho lá com os dados que você tem. E ele tem que aparecer certidão negativa, porque se ela vier como certidão positiva, o seu antenato, ele abriu mão da naturalização dele, italiana. Ele se naturalizou brasileiro, ou seja lá a nacionalidade que ele tem aberto mão. Então ela tem que vir sempre como negativa.
As traduções juramentadas de todas as certidões, elas precisam ser todas juramentadas e reconhecido firma do tradutor. Alguns comunes não precisam disso. A gente se precaveu para não chegar na Itália, a gente passar a ter o problema e não tinha como ter que mandar para o Brasil para reconhecer e retornar para nós. Então nós já achamos melhor fazer isso tudo, de reconhecer a firma da pessoa que fez a tradução. Depois vem o apostilamento. Em alguns casos, é aceito o certificado de batismo emitido pela paróquia da região do seu antenato, porque depende do ano que ele nasceu, não existia cartório, então nem sempre a certidão dele vai ser solicitada se não existia cartório na época, mas a certidão de batismo sim, e aí entra descobrir qual paróquia que ele foi batizado, que aí essa certidão de batismo dele lá da Itália vai valer como a certidão de nascimento. Essa é a documentação básica. Lembrando que a gente fez a solicitação de todas as certidões no Brasil antes da italiana, porque quando nós descobrimos, para nós foi fácil, porque eu sabia onde minha avó tinha nascido, automaticamente você deduz que os pais dela também casaram naquele mesmo cartório, e eu só mandei o e-mail pro cartório, resolvi tudo por e-mail, e como eu não sabia a data de casamento da minha avó, e nem do pai dela, e nem do óbito do pai dela, eles tiveram que procurar, e eles levaram 2 meses para me responder o e-mail, que foi um e-mail positivo. Nós achamos aqui as certidões. Então foi quando eu falei, então se você puder me mandar inteiro o teor, porque eu preciso ver se precisa correção ou não. E o cartório enviou para nós, a gente fez o depósito para eles, e eles enviaram em 5 dias via Sedex. Todas essas certidões, eu não precisei até o interior de São Paulo, foi tudo tratado por e-mail e por telefone. Quando as certidões chegaram, entre elas já havia uma divergência de nome. Enquanto isso, em paralelo, tinha alguém na Itália fazendo busca. Nós contratamos uma equipe, a Galvani e Cipriani. Eles são excelentes, eles levaram um tempo para achar, conseguiram encontrar. E aí, quando eles encontraram, eles descobriram as divergências de nome. E foi eles que disseram, olha, quando vocês virem para a Itália, é possível que tenha que ter a certidão de batismo e a certidão de nascimento por causa da contradição do nome. E aí, para eu fazer toda a correção no Brasil das certidões que estavam erradas, eu precisava também das duas. E aí foi quando eles começaram a fazer essa correria. E aí um parente meu havia descoberto antes, né, porque da linhagem da minha avó eu fui a primeira a conquistar a cidadania italiana. Mas teve um filho de um irmão dela que tinha já conseguido através do consulado, e ele tinha levado muitos anos para conseguir qual comune que o antenato tinha nascido. E quando nós fomos falar com o irmão da minha avó, o único vivo, ele falou, nós temos cópia sim dos documentos do avô, e eles mandaram pra gente, só que aí já havia passado 4 meses, eu já estava com todas as certidões do Brasil, e aí foi mais fácil porque com aquelas certidões eu consegui saber o que tinha que corrigir. Nós fomos procurar um advogado na época, mas ele dizia que levava uns 3 meses para entrar com o processo judicial de toda a mudança dos nomes. E aí nós conhecemos através dos grupos de Facebook uma menina que falou, não, você mesmo consegue fazer. Pega um modelo no Google de requerimento de alteração e manda para o cartório. E aí eles podem dar como indeferido ou deferido. Aí eu falei, a gente não tem nada a perder, né, Douglas? Vamos fazer. Então eu anotei tudo nesse caderninho aqui, a gente foi anotando o que estava na certidão e o que estava na certidão italiana, que por enquanto nós tínhamos só a cópia, e aí o Rodrigo foi buscar uma certidão original e mandou pra gente. Tem que ser uma certidão plurilingüe. Quando chega no Brasil, se você tiver que fazer alguma correção de nome, você tem que traduzir ela para o português, né, e autenticar e todas essas coisas, para poder mandar para o cartório. Então eu mandei uma cópia autenticada para o cartório junto com as certidões e falei, olha, preciso que seja corrigido isso. E eu me lembro que no primeiro cartório, que eram 4 certidões, eram 16 erros. E aí depois de um dia ele me respondeu, ele disse 15 dos erros foram deferidos e 1 foi indeferido. Mas esse 1 ele não tinha muita importância, porque era o nome da minha bisavó. E embora ela também fosse italiana,
ela não ia me passar, não vinha da linhagem dela, o processo, vinha da linhagem do meu avô. Poderia ser feito pelos dois, mas o dele, por mais que a primeira filha foi minha avó em 1910, e aí falam, quando tem uma mulher quebra a linhagem, mas na verdade tudo depende do ano. E eu poderia fazer jurídico através da minha avó, mas eu acho que da minha bisavó, mas seria mais difícil de conseguir esses documentos, então nós vamos pelo meu avô, que era meu bisavô, que era bem mais simples. E aí entrava minha avó, e aí vinha minha mãe, então já entrava duas mulheres, terceira comigo, na linhagem, que muita gente acha que quebrou a linhagem porque veio 3 mulheres. Para meus tios eu falo que é mais fácil porque veio uma linhagem de homem, né? Meu avô, meu tio, o filho, tudo homem. E no caso da minha avó, não, né? Tinha minha avó que já era mulher, ela não nasceu na Itália, ela nasceu no Brasil, mas ela nasceu italiana. E aí, embora ela não tenha sido registrada no consulado da Itália, né? E aí viria minha mãe. Minha mãe teria que nascer depois de 1948. E aí minha mãe nasceu em 53, então ela teria direito na parte administrativa, então foi um processo via administrativo e não judicial. Conseguindo todos os documentos, a gente foi só fazendo toda a alteração necessária. O pessoal da Galvani Cipriano mandou os documentos pra gente. A gente imprimiu uma árvore genealógica. Todo o processo de certidões levou 4 meses do Brasil para que tivesse tudo corrigido, bonitinho. Pessoal, falando dos valores gastos no Brasil com certidões, tá? No meu caso foram 8 certidões, eu gastei R$ 548,60. A média de certidões era entre 69 a 78 reais cada uma. As certidões da Itália, claro que convertendo porque era em euro, e na época o euro nem estava tão caro como agora, mas saiu em R$ 3.007. As retificações, porque a primeira retificação que eu fiz, eu não sabia que se eu enviasse a certidão errada junto, eles não me cobrariam uma reemissão. Então, as primeiras 4 certidões eu paguei para emitir inteiro o teor, eu solicitei todas as retificações, que foram muitas, e eu não reenviei porque eu não sabia. Então, eu tive que pagar novamente a reemissão com a averbação de todas as retificações. Então, as retificações, elas ficaram em R$ 1.226,91. As traduções, eu gastei R$ 1.385. Nós fizemos várias pesquisas, várias. No entanto, se você entrar nos grupos de Facebook, você vai ver a indicação de muitos. Nós encontramos a E-Traduções. Ela é excelente, eu vou até colocar aqui algumas fotos, o carimbo dourado. A Ana Graff, ela amou. Ficou linda as certidões, né? Com as traduções, com o que eles fizeram, ficou muito bonita mesmo. O apostilamento, faz pesquisa também em vários cartórios, porque varia muito de cidade para cidade, estado para estado. Nós conhecemos uma moça, a Natália, pelo grupo do Facebook. E ela disse, olha, eu tô fazendo meu apostilamento aqui em Florianópolis, eu moro aqui, e é o lugar mais em conta. E realmente era o lugar mais em conta. E aí ela falou, manda pra mim por Sedex, e eu faço o apostilamento aqui, depois eu mando o Sedex pra você novamente. E aí a gente fez isso, a gente colocou todas as certidões no Sedex, e a gente mandou pra ela, e ela trabalhava na rua do cartório, e ela fez todo o apostilamento lá. Então as certidões de inteiro teor, as primeiras que nós emitimos, depois com as retificações, né, a parte averbada. Então, no total de 8 certidões no Brasil, ficou em R$ 548,60. As certidões da Itália, que foram 2, R$ 3.007,69. As retificações, R$ 1.226,91. As traduções, R$ 1.385. O apostilamento, R$ 933,10. Deu um total de R$ 7.101,30. Isso a gente gastou aí num prazo de, acho que 8 meses deu total para fazer tudo isso. Em vista de muita gente que começa a buscar cidadania, que fica anos, a gente, vamos se dizer que a gente deu sorte, né? Porque em 9 meses aí a gente estava comprando passagem e embarcando para a Itália. Por quê? Depois que você faz o apostilamento, ele tem uma validade. Então, as certidões foram emitidas, já fizemos o apostilamento. Daquela data do apostilamento, você tem 6 meses para apresentar esses documentos na Itália,
porque a Itália diz que os documentos têm validade de 6 meses. Então, a gente tentou seguir a regra dele, já que a gente ia para a Itália. A princípio, a gente tinha estudado, se fizesse via consulado, era uma média de 10 a 12 anos. Se fizesse indo pela Itália, eles diziam que levava até 3 meses. Então, nessa parte entra a parte de assessor, porque você teria... muita gente vai sem assessor, sim, mas aí você precisa alugar casa lá na Itália, porque você precisa comprovar a residência. E você precisa falar italiano para poder entregar seus documentos na Comune. Então, nós optamos em contratar um assessor. E aí, essa história, ela vai para o outro vídeo, tá? Se eu fui sozinha, se eu fui com o Douglas, se havia diferença ou não, né? Então, isso vai ficar pro próximo vídeo para não estender muito. Então, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link da Galvani Cipriani, que foi a pessoa que nos ajudou, assim, demais na busca dos documentos, que a gente já não sabia mais o que fazer, e eles fazem milagre, gente. E aí, no próximo vídeo, a gente vai especificar a parte da Itália, que aí é um valor maior por causa da conversão, né, de euro para real. Obrigada por assistir o nosso vídeo. Não esqueçam de compartilhar, de dar um like. Aquele que não é inscrito, se inscreve. Deixe o seu comentário também. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aí embaixo que a gente vai te responder. Até o próximo!